Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Provérbios 14:26, palavra de sabedoria, as bênçãos de orar pelos nossos filhos. Meu amado, minha amada, tem uma forma incrível de abençoar os nossos filhos. Uma arma poderosa, a oração. Chegamos em mais um minuto de sabedoria e eu gostaria de falar com você acerca da importância de orar, de interceder, de abençoar os filhos que Deus nos deu. Muitas vezes nós queremos abençoar os nossos filhos com presentes, com o melhor desta terra. Isso não é errado. Eu particularmente gosto de abençoar minhas filhas, principalmente com tempo de qualidade, estando junto delas, reservando momentos para se divertir, para brincar, para passear, para ir numa praia, tomar um banho de piscina, de ir até uma loja de brinquedos, principalmente com a minha pequenininha, e comprar o brinquedo que ela quer. Qual pai e qual a mãe não tem essa alegria que eu tenho? De ir na esquina tomar um sorvete, de ir no shopping, ir na sorveteria que ela gosta, tomar aquele sorvete, passar lá lá no shopping, né, naquele estande que tem lá, ou numa loja de doces, e deixar ela encher aquele saquinho de doce. Oh, meu Deus! Como é bom ver os nossos filhos felizes através de bênçãos que nós podemos proporcionar, não é verdade? Mas eu quero falar hoje sobre a grande bênção por meio de uma ferramenta que Deus nos deu, que é a oração. E a coisa mais importante, mãe, pai, que você pode fazer, como mãe, como pai, obviamente, é orar por eles e fazer isso diariamente. Porque você não pode estar com eles a todo momento, mas Deus, Ele pode. Você não vai conseguir estar, ainda que você tivesse todo o tempo disponível. Você não vai conseguir estar ao lado deles, perto deles. Mas Deus está. E eu quero falar sobre intercessão. Interceder é intervir a favor de alguém. Quando você intercede por alguém, você está pedindo a Deus por aquela pessoa. Você está se colocando ali, no meio dessas duas pessoas, Deus e o seu filho, para pedir a Deus por ele. Glória a Deus. Eu acredito que estamos tendo algum probleminha aqui no áudio. Os irmãos no YouTube estão falando aqui. Eu não sei realmente se é algo que está acontecendo com todos. Voltou ao normal? Glória a Deus. Amém, amém, amém. Obrigada aos irmãos que nos dão aqui um feedback rápido. Até mais rápido que a nossa equipe técnica, viu? Ninguém tem entrado em contato ainda. Obrigada aos irmãos. Então vamos voltar aqui um pouquinho, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, porque... Oh, Jesus. Os irmãos saíram aqui da live, mas tudo bem. Se tá tudo bem aí na live, se o áudio tá bom agora, se vocês estão me ouvindo perfeitamente, dá um ok, diga amém, tá certo, tá bom. Obrigada. Obrigada. Então vamos lá. Eu havia falado aqui que nós temos tanto prazer de dar o melhor para os nossos filhos, de entregar
o que nós temos aqui nessa terra. Deus, Ele nos dá o sustento através do nosso salário. Nós abençoamos nossos filhos com uma boa escola, quando nós podemos fazer um esporte, presentes, lazer. Por quê? Porque nós queremos trazer alegria. Mas existe uma grande bênção, que é a bênção da intercessão. Quero falar aqui para você, pai, para você, mãe, será que você tem realmente atentado para isso? Você tem se colocado à disposição para interceder, para ser a intercessora dos seus filhos, para se colocar diante de Deus em favor dos seus filhos? Quando nós oramos por uma pessoa, nós estamos ali reforçando para Deus a necessidade daquela pessoa. E olha, quando você é mãe, quando você é pai, você é um líder. E saiba, ninguém influencia mais os filhos do que uma mãe. Nenhuma outra força na vida da criança é tão poderosa, é tão influente quanto a força da mãe. E Deus, Ele está procurando mães, está procurando mulheres que encontrem tempo, e não apenas tempo, mas também que tenham disposição de orar pelos seus filhos. Nós sabemos que nós não temos tempo, nós corremos o dia todo, nós vivemos sob o peso do estresse, a família deixou de ser prioridade, hoje os pais não têm tempo para os filhos. E nós precisamos nos levantar em favor dos nossos filhos, em favor da nossa família. E nós precisamos de mães, de mulheres que passem mais tempo orando, que falem de Deus para os seus filhos, mas também que falem de seus filhos para Deus. Você entendeu a diferença? Você, mãe, você precisa fazer essas duas coisas. Falar de Deus para os seus filhos, mas não só falar de Deus para os seus filhos. Você precisa também falar dos seus filhos para Deus, que é orar por eles, interceder por eles. Infelizmente, nesses últimos tempos, faltam mulheres, mães, que derramem o coração diante de Deus em oração, que passem mais tempo intercedendo pelos seus filhos. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma grande mãe de oração. Quero falar de uma mulher chamada Susana Wesley. Susana, ela tinha 19 filhos. E ela nunca abriu mão de orar por eles todos os dias, pelo momento de 1 hora, pelo tempo de 1 hora. Conta a história que esse tempo para Susana Wesley era um tempo sagrado. E que os seus filhos sabiam, seus 19 filhos sabiam e não ousavam interromper. Porque eles sabiam que a sua mãe estava no quarto, derramando a sua alma diante de Deus em favor de cada um dos seus 19 filhos. Eles respeitavam aquele momento, porque eles sabiam que aquele momento era fundamental para o bom andamento daquela casa, daquela família. Ele sabia que aquele momento era fundamental para o coração daquela mulher e para cada um dos 19 filhos de Susana Wesley. Essa mulher de oração, ela trouxe ao mundo um dos maiores avivalistas, chamado John Wesley. Um dos mais consagrados músicos evangélicos, Carlos Wesley.
Você tem orado pelos seus filhos? E Deus, Ele, através dessa palavra, nesse minuto de sabedoria, Ele chama por mães que mesmo na agitação desse mundo, no corre-corre, tenham tempo e encontrem tempo para buscar a Deus em favor dos seus filhos. Outra mãe intercessora foi Mônica. Mônica orou cerca de 40 anos pela conversão do seu filho Agostinho. Agostinho era um jovem completamente resistente ao evangelho. Ele não queria saber. Ele não queria saber de ouvir falar em Jesus. Era um jovem devasso. Mas Mônica não desistiu de orar por Agostinho. Não desistiu de esperar por um milagre de Deus na vida do seu filho. Noite e dia ela clamava pela conversão de Agostinho. E foram 40 anos de luta. 40 anos de choro. 40 anos de oração. Ah, mas um filho banhado por tantas lágrimas, ele não poderia se perder. Agostinho foi o maior teólogo que a igreja já produziu depois do apóstolo Paulo. Agostinho foi fonte de inspiração para Lutero, para Calvino, marcou a nossa história. Mulher! Ore, chore pelos seus filhos. E Deus está à procura dessas mães. E você, qual tipo de mãe tem sido? Você tem reservado tempo para orar pelos seus filhos? Você já entendeu a grande responsabilidade que Deus ele te deu de conduzir a sua família em oração, de conduzir a sua família para Cristo? Você precisa orar para que Deus ele sopre as pessoas ruins do caminho dos seus filhos. Você tem orado por isso? Para que ninguém impeça o seu filho, a sua filha de chegar até Jesus? Quantas amizades têm chegado por perto, têm rodeado seus filhos que você nem imagina? São adolescentes, são jovens ou adultos já. São pessoas mais intencionadas, com mais intenções. Quanta gente ruim ao redor dos nossos filhos. Reserve tempo no seu dia para pedir a Deus. Deus sopra para longe essas pessoas. Essas pessoas que são um embaraço na vida do meu filho, que eu nem sei quem é, mas que tem embaraçado, que tem doutrinado, que tem levado o meu filho e a minha filha para distante de ti. Aleluia. Ore para que o seu filho, a sua filha, experimente a santificação. Não basta apenas dizer que é crente, mas os nossos filhos precisam permitir que o Espírito Santo transforme a cada um deles. Não é por força, não é por violência. Não é você quem vai fazer. Quantos pais querem fazer do seu jeito, na força do braço, na força do grito, dando ordens, dizendo é do meu jeito, aqui em casa é assim. Mas não tem orado por esses jovens, por essas crianças. Hoje o Senhor te convida a orar mais e falar menos. Hoje o Senhor te convida a parar de gritar e dar tanta ordem, tanto sermão, que seu filho já sabe decorar do início ao fim. O Senhor te convida a orar para que essa criança, para que esse adolescente, para que esse jovem experimente a santificação através da obra do Espírito Santo. Para que a partir de você, o seu filho, deseje amar a Jesus assim como você ama. Agora entenda. Seja você esse referencial de amor. Tem até a história, né? Da criança que disse, mãe, eu quero morar na igreja.
Porque na igreja meu pai é tão bonzinho e aqui em casa ele é outra coisa completamente diferente. Seja você um testemunho dentro da sua casa. E ore por seus filhos. Ore para que, além dele experimentar a santificação, eles tenham um coração missionário. Não basta apenas ter o evangelho para si e viver o evangelho, mas que os nossos filhos também sintam a necessidade de levar esse evangelho adiante, de ser um missionário, de tocar vidas com o poder da palavra. Meu querido, minha amada, que Deus te abençoe. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura e também segurança para a sua família, refúgio para os seus filhos. O temor ao Senhor é segurança para a nossa família. Não pare de orar pelos seus filhos. Se você não tem esse hábito, a palavra de Deus hoje te convida a incluir os seus filhos ainda mais fortemente e intensamente nas suas orações, para que as bênçãos do Senhor caiam como chuva sobre a sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, guarda essa palavra no teu coração e se tu uma bênção para a glória do nome de Jesus.